E aí, galera, dando continuidade, então, a gente vai falar agora sobre ambiente de marketing. O que seria o ambiente de marketing? As informações que a área de marketing deve levantar para entender o comportamento daquele segmento, seus desejos e suas necessidades. Então, quando a gente fala em ambiente de marketing, o Philip Kotler coloca que em um cenário global, em rápida alteração, que é isso que a gente vive hoje, os profissionais de marketing devem monitorizar 6 importantes forças ambientais. A força, o ambiente demográfico, econômico, natural, tecnológico, político e legal e o ambiente sociocultural. O que seriam cada um desses ambientes? Então, no ambiente demográfico, a gente tem que estar consciente do seguinte, do crescimento da população mundial. A população mundial hoje cresce numa velocidade muito maior do que no passado. Então, quer dizer, até os anos 70 nós tínhamos 70 milhões de brasileiros. Agora, recentemente, passamos da casa dos 200 milhões. Então, quer dizer, como a população mundial está crescendo, novos consumidores estão entrando nos mercados a cada ano. E as empresas precisam estar antenadas com esses desejos e necessidades desse consumidor moderno, que hoje é rápido na tomada de decisão e também é rápido para desistir de comprar de uma empresa, de comprar um determinado produto ou serviço. Não apenas por insatisfação de atendimento, muitas vezes pela própria mudança do comportamento desse cliente, onde aqueles produtos e serviços deixariam de ser necessários, mas seriam necessários outros. Além disso, no ambiente demográfico, a gente tem que analisar a mudança na composição etária. A expectativa de vida hoje é muito maior do que no passado. Recentemente não, mas eu diria até os anos 80, por aí, a expectativa do brasileiro não passava dos 60 e poucos anos. Hoje não, hoje a expectativa do brasileiro, de forma geral, chega perto dos 80. E isso é nas estatísticas, porque no dia a dia a gente percebe pessoas de idade bem avançada tendo comportamentos jovens, vestindo roupas jovens, frequentando locais onde os jovens também frequentam. Então, quer dizer, essa mudança na composição etária é importante de ser avaliado para que produtos e serviços surjam para atender esses desejos e necessidades desse consumidor que tem características diferentes, demograficamente falando. Outro aspecto, a gente tem que avaliar também a composição ética e os níveis de instrução. O nível de instrução das pessoas, falando de Brasil, ainda que lentamente, está melhorando. Então, quer dizer, a gente vê uma distribuição de renda um pouco melhor para as camadas mais pobres. Isso faz com que essas pessoas tenham acesso a informações que antes não tinham, computadores, celulares com acesso à internet, enfim, hoje estão nas mãos de qualquer pessoa, independente do seu poder aquisitivo. Claro que a gente ainda tem uma boa camada da população que não tem acesso a esse tipo de instrumento, mas o número de pessoas que têm acesso hoje é muito maior do que antes. Isso faz com que novos produtos ou serviços devam ser desenvolvidos para elas também. Outro aspecto, o aumento do número das famílias não tradicionais. O que a gente chama aqui de família não tradicional? Hoje, o que é uma família tradicional? Um homem, uma mulher, 1 a 2 a 3 filhos. O que é uma família não tradicional? Um homem, uma mulher e 20 filhos. Ou um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher, ou as pessoas morando sozinhas. Isso é uma realidade no século XXI. Independente da tua opinião, seja ela preconceituosa ou não, o analista de marketing ele tem que entender, primeiro, que preconceito não deve existir. As empresas devem atender desejos e necessidades do seu consumidor, independente das suas escolhas. E muitas empresas ainda cometem o erro de serem preconceituosas, em termos de racismo, comportamento sexual, opção sexual, ou vários outros preconceitos que a gente tem por aí, infelizmente. Então o que ocorre? A partir do momento que essas empresas deixam de lado essa visão preconceituosa, por exemplo, em termos de família, e começam a perceber que novos tipos de família estão sendo constituídos, serão espertas as empresas que lançarem o mais rapidamente possível produtos para atender desejos e necessidades dessa nova família do século XXI. Eu não diria a nova família, são vários tipos de famílias que hoje são constituídas. Por exemplo, é muito comum também hoje em dia as pessoas saírem dos seus locais de residência para irem estudar fora e acabam se juntando com amigos para dividirem junto o mesmo apartamento, a mesma residência. É um tipo de família temporária, mas é um tipo de família que também tem desejos e necessidades a serem atendidos. São pessoas que precisam viver de forma mais rápida, mais dinâmica, em função da falta de tempo e o foco nos estudos, por exemplo. Então, analisar o perfil da nova família do século XXI, ou das novas famílias, também é extremamente importante nessa avaliação dita demográfica. Outro aspecto tem que ser avaliado, as grandes migrações geográficas da população. As pessoas hoje em dia migram em massa. Então, quer dizer, você percebe pessoas fugindo de regiões ainda em guerra, apesar que essa migração em função de guerras existe desde o início do século XX.
ou até mais antigamente. Mas a gente percebe também em função de clima, as pessoas fugindo do frio, ou buscando frio, as pessoas buscando locais que ofertem mais condições para a própria saúde, né, com ar mais puro, por exemplo, ou locais perto de praia, ou locais mais no interior, tudo depende do desejo e necessidade de cada tipo de cliente. Mas ao observar essas migrações geográficas populacionais, as empresas vão criar produtos ou serviços ou se adaptarem a novas realidades para aquela região. Ainda no aspecto demográfico, tem que ser avaliado também o movimento em direção ao micromarketing em substituição ao marketing de massa. Como eu falei anteriormente, o marketing de massa, ele procura vender tudo para todo mundo. É aquela propaganda em horário nobre que quer vender para qualquer pessoa que esteja assistindo. O micromarketing é fazer um marketing praticamente individual. É entender o nome daquele cliente, aonde ele mora e o que ele precisa. Claro que isso faz com que os custos em marketing se elevem. No marketing de massa, a gente gera a chamada economia de escala. Se eu faço um marketing de massa, sai mais barato em função da massificação, menos trabalho. No marketing individual, sai mais caro, porém, você atende ao desejo e necessidade específico daquele cliente. Então, quer dizer, criar um produto que é para a sua necessidade, você pagaria mais caro ou não do que um produto que serve para todo mundo. Fazendo uma comparação, você vai numa C&A da vida comprar uma roupa. Você sabe que outras pessoas terão uma roupa igual àquela. E você paga por aquela roupa fabricada em massa um valor X. Você vai num alfaiate fazer uma roupa sob medida. Você não paga mais caro? Mas aquela roupa é única, feita especificamente para você. E hoje, no século XXI, as pessoas vêm preferindo o atendimento individualizado. Então, todas essas informações a gente levanta do chamado ambiente demográfico. Além de outras. Quantos homens e quantas mulheres naquela região, faixa etária, faixa de renda. São aquelas informações que os censos do IBGE, por exemplo, sempre acabam levantando. Mas aí é óbvio que a gente contrata empresas específicas em informações de marketing para levantar outras informações. No ambiente econômico, os profissionais de marketing precisam focalizar a distribuição de renda e os níveis de poupança e endividamento e a disponibilidade de crédito das pessoas. O que a gente vem percebendo hoje em dia? Como a gente tem uma distribuição de renda, eu não diria ainda igual, mas com menos desigualdades do que no passado, as pessoas de classe D e E estão se elevando para a classe D, para a classe C. E estão consumindo produtos que eram originalmente de classe média. As pessoas de classe média, algumas delas não estão conseguindo manterem os seus empregos, estão diminuindo para a classe D, para a classe E. Então, quer dizer, novos produtos ou serviços acabam sendo adquiridos. Só que tem pessoas que estão numa determinada camada econômica e querem consumir produtos da outra camada econômica. Por vários fatores, ego, vaidade, ou até mesmo por necessidade. Então a gente precisa entender que eu tenho que, como empresa, ofertar produtos e serviços para as mais diversas áreas econômicas se a minha ideia for massificar aquele tipo de produto. Então as empresas acabam criando linhas diferentes. Por exemplo, a Brastemp fabrica eletrodomésticos para classe média alta e classe alta. Só que a própria Brastemp tem a marca Consul, que é direcionada para públicos de classe média e média baixa. Então, quer dizer, é a mesma empresa, é a mesma tecnologia, a mesma mão de obra, mas com produtos diferenciados e marcas diferenciadas para esses segmentos. O que não impede alguém de classe D e E comprar uma Brastemp, como também nada impede alguém de classe alta comprar um Consul. Em contrapartida, são estratégias diferenciadas para atender justamente essa questão do ambiente econômico, como exemplo. Além disso, as pessoas hoje podem até não ter dinheiro, como a maioria não tem, mas conseguem se endividar. O crédito hoje está muito mais fácil nos bancos. Você abre uma conta e logo você já tem um cheque especial, você já tem um cartão de crédito. Se a pessoa honrar o pagamento das parcelas, ela vai conseguir adquirir produtos e serviços eternamente, mesmo sem ter dinheiro para isso. E as empresas serão remuneradas por isso. Então é algo importante a ser avaliado também. Antigamente não se vendia para quem não tinha dinheiro, hoje se vende. E geralmente quem não tem dinheiro tem um único patrimônio, que é o nome. E esse nome tem que ficar limpo, justamente para conseguir continuar a ter crédito. Até que essa pessoa se emancipe e venha adotar um comportamento diferente em relação ao endividamento. Já no ambiente natural, né, os profissionais de marketing precisam estar cientes da escassez de matéria-prima, né, dos maiores custos de energia elétrica, enfim, e dos níveis de poluição e da mudança no papel dos governos no que diz respeito à proteção ambiental. Pode parecer besteira, mas no século XXI é importante analisar o ambiente natural também. Como eu falei anteriormente, as pessoas só compram produtos e serviços de empresas que defendem as mesmas causas.
e a preocupação com o meio ambiente, com água, com energia elétrica, com reciclagem, vem se tornando cada vez mais importante. E isso é um ambiente muito importante de ser considerado também para os profissionais de marketing. Na arena tecnológica, no ambiente tecnológico, os profissionais de marketing devem levar em consideração a aceleração do ritmo das mudanças tecnológicas, perdão, gente, as oportunidades ilimitadas de inovação, as variações dos orçamentos de pesquisa e desenvolvimento e a regulamentação mais rigorosa das mudanças tecnológicas. Então, quer dizer, hoje em dia a tecnologia evolui muito rápido. Seu filho de 2 ou 3 anos parece que já nasce mexendo no tablet, sabendo passar as telinhas, etc. Coisa que alguns de nós até hoje estão se adaptando. Então, assim, essa revolução e evolução tecnológica, que é muito célere hoje em dia, tem que ser acompanhada pelas organizações. As organizações que estão um passo atrás da tecnologia perdem mercado. E esse é um outro importante ambiente a ser observado. No ambiente político legal, que são as leis, enfim, os profissionais de marketing devem trabalhar respeitando as leis que regulamentam as práticas de negócio e com os vários grupos especiais de interesse. No ambiente político legal, o ambiente político é o relacionamento das empresas com as outras empresas, com os concorrentes, e no ambiente legal, respeito às leis. Empresas que não respeitam o Código de Defesa do Consumidor, empresas que criam produtos que ferem as leis daquele país, enfim, estão fora do mercado. Esse é um outro importante ambiente a ser avaliado pelos profissionais de marketing, no sentido de manter a postura ética e a imagem ética para esse mercado consumidor e também para os outros mercados. E, por fim, na arena sociocultural, os profissionais de marketing devem compreender as visões que as pessoas têm de si próprias, das outras pessoas, das organizações, da sociedade, da natureza e do universo. Você vai falar, nossa, que definição exagerada, mas não é. No ambiente sociocultural é entender como as pessoas se relacionam entre si, nos seus grupos, nos seus círculos de contato. Além disso, como é que esses círculos, como é que esses grupos interagem com outros grupos. E entender também a cultura das pessoas no sentido de comportamento. Cada tribo, como se comporta, qual é a opção de consumo de cada tribo, de cada família, de cada aspecto religioso, de cada torcedor de time de futebol, de cada forma com que essas pessoas se reúnem e com as suas concepções em comum. Então, esse é o ambiente de marketing, analisar todas essas informações para que dessas informações levantadas a gente, empresa, escolha qual mercado eu vou querer atender, qual segmento de mercado eu vou querer atender, para que eu possa criar produtos específicos para os desejos e necessidades daquele segmento, cujo segmento a gente levantou essas informações. O grande problema das empresas é que elas levantam essas informações apenas uma vez e depois não levantam mais, acreditando que o consumidor continua com o mesmo comportamento. Isso está errado. O consumidor muda de comportamento hoje da noite para o dia. Essas informações têm que ser sempre avaliadas, seja no sentido demográfico, político-legal, natural, tecnológico ou sociocultural, como a gente acabou de ver. Eles precisam, então, as empresas, comercializarem produtos que correspondam aos valores centrais e secundários da sociedade e abordar as necessidades das diferentes subculturas que existem dentro de uma sociedade, justamente para que as empresas consigam se manter vivas no mercado. Vamos começar a entender agora, então, um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. Como é que o consumidor se comporta e o que tem que ser avaliado justamente para que esse consumidor seja devidamente bem atendido. Então, quando a gente fala em comportamento do consumidor, a gente tem que entender que esse comportamento é influenciado por 4 fatores. Quais são os fatores que influenciam o comportamento do consumidor? O primeiro fator são os fatores culturais, do seu próprio comportamento. E aí a gente tem um conceito de cultura, subcultura e classe social. Quando a gente fala, então, em cultura, a gente está falando da forma que esse consumidor se comporta. Isso é, qual é a origem do seu comportamento? Muitas vezes essa cultura é familiar, muitas vezes é regionalista, muitas vezes é pela camada econômica. Quando a gente fala subcultura, a gente quer dizer que dentro de uma cultura X, eu posso ter várias culturas diferentes. Não tão diferentes entre si, porque senão não pertenceriam à mesma cultura, mas características diferenciadas. Por exemplo, eu tenho na camada econômica classe A as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Mas eu posso ter várias subculturas numa única camada econômica. Então eu posso ter pessoas que tenham muito dinheiro e que gostam de sair de casa para jantarem em restaurantes. Eu posso ter pessoas que têm muito dinheiro, mas preferem jantar em casa. São as subculturas de uma cultura maior. E existe também a questão da classe social. Entender a classe social dentro de cada cultura faz a gente entender também qual é o comportamento típico daquele segmento de mercado
entendendo melhor o comportamento do consumidor. Outro fator são os fatores sociais. São os grupos de referência, a questão familiar, os papéis, o status que a pessoa detém. Muitas pessoas compram produtos porque outras pessoas também compram. Então, se eu tenho, por exemplo, naquele grupo de pessoas uma referência, eu vou adquirir produtos que aquela referência adquire. Por quê? Porque eu quero me sentir membro daquele grupo. Então, por exemplo, vamos supor que você foi promovido na sua empresa, agora você é gerente. Provavelmente você vai procurar se vestir como os gerentes se vestem, vai procurar comprar um celular ou uma pasta igual ao que os gerentes usam, quem sabe até um carro parecido com o dos gerentes, ou até melhor ou igual ao dos atuais gerentes. Então, entender os grupos de referência também é importante, porque muitas pessoas acabam copiando os modelos dos grupos de referência, assim como adotam comportamentos familiares. Então tem pessoas que têm determinados comportamentos de consumo porque a família ensinou daquela forma. Então, por exemplo, existe uma determinada marca de pasta dental que a minha família usa desde criança. Até hoje eu uso essa mesma marca. Então, quer dizer, nunca me preocupei em provar outras marcas, me acostumei com aquela. Então eu compro, nesse caso, por uma questão familiar. Isso também tem que ser observado pela área de marketing, porque se outras marcas de pasta dental me quiserem como cliente, vão ter que me convencer de que aquela marca que eu aprendi com a família não é a ideal. Olha o esforço que essa empresa vai ter que ter. Claro que ela não vai fazer talvez isso apenas por mim, mas se ela identificar vários clientes com o mesmo comportamento, ela pode adotar estratégias adequadas para isso. Outra questão são os papéis e o status das pessoas. Então, por exemplo, você admira muito uma personalidade e começa a consumir produtos ou serviços que aquela personalidade também adquire. Parece falta de personalidade, né? A pessoa comprar porque outra compra. Mas a maioria de nós, gente, 99% da população mundial, imita comportamentos na compra, seja pela outra pessoa ou por outros fatores. Dificilmente a gente tem vontade própria na aquisição de uma determinada marca ou de um determinado produto. A gente é influenciado por outras pessoas ou por outros fatores. E é isso que esses 4 fatores do comportamento do consumidor acabam avaliando. Outro aspecto são os fatores pessoais, que nos fazem comprar. E aí vem a idade e o estágio do ciclo de vida, a ocupação, profissional principalmente, circunstâncias econômicas, o estilo de vida, a personalidade e o autoconceito. Então, por exemplo, a gente sabe que existem certos produtos para faixas etárias. Fralda geriátrica é para pessoas mais velhas. Fralda para recém-nascido é para recém-nascidos. O que não impede de uma pessoa não velha usar uma fralda geriátrica, por exemplo. Mas dificilmente a gente vai ver um adulto usando uma fralda de recém-nascido. Por outro lado, eu não tenho que analisar só a idade, eu tenho que analisar o estágio da vida daquela pessoa. De repente, eu tenho uma idade X, mas o meu estágio de vida não é condizente com a minha idade. A gente vê muito hoje em dia pessoas de idade avançada se vestindo como jovens e usando produtos que jovens utilizam. Como a gente vê o inverso, pessoas extremamente jovens usando produtos de pessoas de terceira idade, ou tendo comportamentos de pessoas de terceira idade. Esse é o grande problema, esse preconceito de achar que a terceira idade tem que usar roupas de vovô e ter comportamentos de vovô, no século XXI não cabe mais. Como a expectativa de vida aumentou, preocupação com a saúde hoje é uma característica da maioria das pessoas, essas pessoas acabam vivendo mais tempo e tendo momentos de vida diferentes dos momentos que nós percebíamos as gerações anteriores. Isso tem que ser avaliado pelo marketing. Assim como também a ocupação. De acordo com a ocupação, certos produtos são necessários. Então, por exemplo, se você é um grande executivo de uma empresa, provavelmente você vai precisar de uma boa lâmina de barbear, você vai precisar de uma boa pasta para carregar os documentos, de um celular mais completo, que você tem ali praticamente um microcomputador no seu celular. Agora, se você é uma pessoa que ainda está terminando o nível médio, tem totalmente indefinido qual vai ser sua ocupação profissional, você não precisa de uma pasta 007, você não precisa de um celular extremamente completo. Mas você já percebeu que tem pessoas que não vivem aquele momento de vida, mas querem adquirir produtos extremamente completos também? Mas aí entram os outros fatores, é a questão do status. Deixa de ser um fator pessoal e passa a ser um fator social. Dentro ainda dos fatores pessoais, eu tenho que analisar as circunstâncias econômicas, né, o estilo de vida da pessoa. Existem pessoas que vivem em circunstâncias econômicas favoráveis, mas querem ter produtos mais simples. E o inverso também. Pessoas que não têm uma condição econômica favorável querem produtos mais caros, mais complexos. E aí isso também é influenciado pela questão do status, que é um fator social. Percebam que esses fatores se misturam, não dá para avaliar cada um deles isoladamente. Outra questão é o estilo de vida, né? Por exemplo, no meu condomínio tem um senhor de 85 anos
que desce o meu condomínio para ir até a padaria de skate. Então, quer dizer, ele coloca lá a joelheira, coloca a cotoveleira, um óculos mais style assim, e vai descendo de skate, com 85 anos. Eu nunca subi no skate, eu acho até que se eu subir eu quebro o skate. Mas enfim, o que ocorre então? Quando a gente tem estilos de vida diferentes, para a idade, a gente acha um absurdo, algumas pessoas acham um absurdo. Isso não cabe mais no século XXI. Os estilos de vida independem da faixa etária hoje em dia. Além disso, existem estilos de vida que as pessoas seguem uma vida inteira. Tem pessoas, por exemplo, que têm um estilo de vida mais paz e amor, né, com roupas não necessariamente de marca, não muito apegados a questões de marca, nem tanto de qualidade, mas mais artesanais. E por que não encontrar qualidade também em algo mais artesanal? Então eu tenho que ofertar matéria-prima para essas pessoas que fabricam suas próprias roupas, por exemplo. Então percebam que para cada avaliação que a gente faz, nesses aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos, a gente vai encontrar possíveis caminhos que a empresa deve seguir para ofertar soluções para esses clientes. Além disso, a própria personalidade e a autoimagem que essa pessoa faz, óbvio, dela mesma. E com isso ela vai precisar de produtos ou serviços para reforçar esse autoconceito. Além desses três fatores, como eu falei, a gente tem os fatores psicológicos também, que levam as pessoas a adotarem um determinado comportamento de consumo. Nesses fatores psicológicos entra a avaliação da motivação, da percepção, a aprendizagem, crenças e atitudes. Tem pessoas que compram porque são motivadas na hora a comprar. E aí o vendedor que tem uma boa lábia consegue fazer isso. Claro que depois esse cliente se arrepende. Eu tenho que avaliar a motivação das pessoas, mas de acordo com o seu real desejo ou necessidade. Percebe que eu reforço muito essa coisa de desejo e necessidade, porque é o centro do marketing. E não esqueçam disso na hora da prova também. Muitas pessoas compram por perceberem que na hora aquele produto é extremamente necessário, ou por perceberem a real necessidade daquele produto. Mas a percepção ela é psicológica. Tem pessoas que percebem um produto como algo vital. Preciso comprar agora, senão eu morro. Tem pessoas que percebem um produto na vitrine e passam batido, e nem entram na loja para conhecer aquele produto ou serviço. Por que tem pessoas que compram achando que se não comprarem morrem, e tem pessoas que ignoram aquele produto? Por causa da percepção. Essa percepção varia de acordo com a nossa personalidade, que é formada pelo temperamento e caráter. Aí você vai falar, está falando de psicologia agora. Claro, a gente não está falando de fatores psicológicos. E a gente vai ver mais para frente no decorrer do curso algumas teorias da psicologia que vocês já devem ter estudado em gestão de pessoas, como pirâmide de Maslow, fatores de Herzberg, teoria de Vroom, que são teorias usadas também pelo marketing, só que a gente vai ver direcionado a marketing, não a gestão de pessoas. Tem pessoas que compram pela aprendizagem, aprenderam que aquele produto é bom, aprenderam que aquele produto é o melhor. Por exemplo, meu pai, ele é muito fiel a uma determinada marca de veículos, e sempre na vida inteira só comprou veículos daquela marca. E toda vez que eu comprava algum carro de outra marca, me enchia o saco. Quando eu enchi o saco dos comentários dele, acabei comprando da marca que ele sempre compra, e me decepcionei com o carro, tive um problema com esse carro. Então, quer dizer, aí eu brigava com ele, tá vendo? Você ficou me enchendo o saco para comprar esse carro, não sei o quê. Então, quer dizer, mas por que ele defende essa marca? Porque ele aprendeu isso, por alguma razão. Provavelmente meu avô repassou isso para o meu pai, por alguma outra razão também. Então tem pessoas que compram porque aprenderam que aquele é o melhor produto. E muitas vezes essas pessoas nem abrem os olhos para os produtos concorrentes, são extremamente fiéis. Então é ideal que uma empresa na sua área de marketing consiga fazer as pessoas a aprenderem a consumir aquele produto. Isso fideliza muito mais. Outro fator são as crenças e atitudes. Tem pessoas que compram porque acreditam que aquele produto é o único produto que pode ser a solução dos seus problemas, e pronto. E possivelmente não conhecem empresas concorrentes. Então, quer dizer, outro segredo da fidelização no aspecto psicológico é entender a crença do meu consumidor. E respeitando essa crença, mostrando que a nossa empresa existe e aos poucos captando esse cliente para que ele se torne fiel. E por último, as suas atitudes, né? Certas atitudes que as pessoas têm no dia a dia também fazem com que elas venham a adquirir certos produtos e serviços específicos para aquela necessidade. Então esses são os 4 fatores que devem ser observados para analisarmos o comportamento do consumidor e com isso lançarmos para esse consumidor produtos e serviços específicos para a sua real necessidade. Na arena econômica, então, né, os profissionais de marketing precisam focalizar a distribuição de renda e os níveis... Ah não, perdão gente, essa tela está aqui por engano. Essa tela aqui a gente já comentou. Vamos pular aqui então, que aqui a gente está falando daquele ambiente de marketing. Perdão. Deixa eu pular aqui que acabou se repetindo. Bom,
A gente acabou de ver então o comportamento do consumidor. A gente vai analisar agora o processo de compra propriamente dito, mas esse assunto fica para o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente se vê.